Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora começar mais uma aula com o professor Flávio. Na aula de hoje a gente vai falar de questões de concurso, algo focado mais na regra de três, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, trouxe alguns exercícios para que a gente possa trabalhar junto e algumas dicas que vocês possam se atentar, tá bom? Vamos lá? Então, na questão de hoje, a primeira questão que eu quero estar trabalhando com vocês é, é uma, é uma questão que ela cai bastante, né? Então, muitas vezes ela deixa a gente um pouco confusa, tá bom? E essa é uma questão que ela fala bastante sobre regra de três diretamente proporcional. Então, já estou dando já o spoiler aqui já para vocês e a gente vai trabalhando junto aí, tá bom? Quero mandar um abraço aí aos meus alunos, os meus alunos lá das escolas e algumas sugestões que eles têm solicitado aí. E aí a gente vai trocando aí, tá bom? Quem não curtiu o canal ainda, entra lá no canal, na curtida para receber aí os novos vídeos, novas gravações. E tem alguns vídeos que eu ainda não subi, vou colocar lá na plataforma para que vocês tenham acesso. Bom, começando aí. Então, conforme anúncio de uma revista, em 1999, o Brasil produzia 70% do petróleo por ele consumido, ao que correspondia a 1.120 mil barris por dia. O preço do barril de petróleo importado era de $30. A meta era importar no máximo 100 mil barris de petróleo por dia. Em 1999, o número de barris de petróleo importado por dia pelo Brasil era de 480.520.550.600.612.000. E aí entra aquela questão bem importante, que é dica de pro, né? Então vamos lá aqui numa dica. A dica é, primeiro, gente, a gente faz a interpretação da situação problema e a gente vê o que, que ele está pedindo. Então, o que, que ele está pedindo? Então, ele está querendo saber qual o número, né? Qual o número aqui, né? Vamos frisar essa parte aqui, número de barris. E, e ele quer saber, o número de barris de petróleo, ele quer saber qual que é esse número por dia. Tá? Então ele já fala ele tem um número aqui e ele traz uma boa confundida aqui. Tá? E uma coisa que eu quero chamar a atenção então, se ele está querendo saber o número de barris que forem importados por dia, então eu começo já pensando em duas situações. Tá? A primeira situação, eu penso em já sublinhar o que eu vou usar. Então ele fala aqui que naquela época, né, o Brasil produzia 70%, então é uma informação importante também, 70% do petróleo por ele consumido. Tá? Então isso aqui eu já sei que é uma informação que eu posso marcar também. Ó, tá bom? Então o Brasil produzia. Né? Então, se eu for pensar na parte de grandezas, né? Então aqui eu posso já pegar esse número de 1.120 mil, ele já vai estar atrelado nesse outro número de 70%, ó, tá bom? Então aqui eu já tenho, vamos dizer, uma parte da proporção. E ele fala também que é por dia, ó. Então toda essa parte aqui, ó, 70% e por dia eu já tenho ele, digamos que é uma proporcionalidade.
E aí ele vem e fala o seguinte, ó, o preço do barril de petróleo importado era de $30. Eu preciso dessa informação? Não. Tá? Por quê? Porque até então ele está falando aqui a parte de dia, ó, tá? Então eu vou me atentar a essa parte de dia aqui. Então isso aqui, ó, é só para te confundir, tá? Então só vai te confundir isso aqui. E aí ele fala alguma outra coisa assim, ó, que era, né? Então ele era, então agora não é mais, né? Então isso aqui era. Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, o número de barris por dia. Então isso aqui era as metas de importar 100 mil. Então isso aqui estaria atrelado lá naquela outra parte. Então pensa comigo. Então vamos montar aqui. Então aqui, se o Brasil ele produzia 70% de petróleo, então ele tinha que importar quantos por cento? Gente, obviamente, né? Então se ele já produzia 70% de barris, então ele tinha que produzir quanto? Ele teria que importar quanto? Vamos falar aqui. Quanto que falta para chegar em 100%? 30%. Ó. Já começo imaginando uma parte aqui. Então vamos trabalhar com essa parte aqui de porcentagem. Opa, achei aqui já uma proporcionalidade. E aí ele fala que eu tinha de barris, né? Então de barris, então vamos colocar aqui barris. Barris. Então essa parte aqui de barris, eu teria 1.120, ó. E eu preciso encontrar por dia. Se isso aqui corresponde a 70%, então observa que eu já tenho uma proporcionalidade. E esses 30%, né? Eu não sei, preciso encontrar. Então aí fica fácil, né? Aí dica de ouro, o que que eu preciso fazer aqui, gente? Né? Coisinha, dica de ouro aqui, ó. Nessa questão aqui, agora, para que vocês saibam, né, vamos pensar que vocês acabaram de montar aqui a situação problema, montou a proporcionalidade, e aí eu preciso saber qual que é a grandeza, né? Se ela é diretamente ou inversamente proporcional para fazer o cálculo, ok? Então, nessa situação aqui, o que que eu faço? Eu monto a setinha. Então, se eu já produzia 1.120, que corresponde a 70%, então já aqui de cara eu vou ter o quê? Uma setinha para cima, tá? Então, que é o valorzinho que está aumentando lá. E aqui também eu teria um valorzinho que provavelmente ele estaria a setinha para cima, ou seja, o maior valor, aqui vai ser o menor valor, que eu vou descobrir que corresponde a 30%. Então, nessa parte aqui, é óbvio que se eu fizer todas as contas, quando eu montar, né? Então, a gente monta a continha invertida e aí a gente vai chegar na seguinte conta aqui. A gente vem aqui, deixa eu arrumar aqui, vamos montar nossa regra de 3 aqui. Então, como que a gente monta isso aqui? Então, 70% vezes x igual 1.120 vezes 30, ok? Posso deixar esse 30% fora, ok? Que eu já tenho essa parte aqui, então isso aqui para a gente não vai fazer tanta importância agora, né? Então, deixa eu cortar aqui e deixar aqui tudo juntinho, 70. Já sei que é porcentagem. E aí, nessa regra de 3, aqui eu tenho uma porcentagem, né? Então, eu já faço a multiplicação dessa parte daqui, onde ficaria 70x, que vai ser igual a 1.200 vezes 30 dividido por 70. Eu fazendo toda essa parte invertida, aqui a gente vai ter
A gente passou dividindo, então primeiro a multiplicação, faça a multiplicação, depois a divisão, porque é o que vem primeiro, ok? Fazendo essa parte, a gente vai chegar, como eu já havia feito, né, gente? A gente vai chegar aqui em 480 mil. Então, resposta correta aqui, a letra A, tá? Então, essa seria a resposta correta. E aí, também deixo uma dica aqui para que vocês possam saber um pouquinho mais da resolução, né? Então, aí tem uma parte que é bem importante, né? Que aí eu chamo bastante atenção aqui para demarcar, ó, tá vendo? Tá? O que eu preciso descobrir, e é um formato que tem aí para a gente poder trabalhar juntos, beleza? Então, depois me falem lá nos comentários o que vocês acham dessa questão. É uma questão de nível fácil, médio ou difícil, né? Então responda para mim lá nos comentários, médio, fácil ou difícil, né? Difícil é montar essa parte da proporcionalidade, né? Quando a gente vai montar essa proporcionalidade, é o segredo. E quando a gente vai falar se ela é uma regra de três, que será direta ou inversa, né? Então, diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá bom? Vamos lá para mais uma? Um determinado relógio atrasou 22 minutos em 48 horas. Continuando nesse ritmo, em 2 semanas, esse mesmo relógio terá atrasado letra A, 2 horas e 34 minutos, 2 horas e 48 minutos, 2 horas e 55 minutos, 3 horas e 14 minutos, 3 horas e 23 minutos. A gente dá uma observada que as respostas elas são muito próximas, né? E aí, de uma hora eu vou trazer uma aula para que vocês possam sobre técnicas, né, de como que a gente poderia analisar uma questão como essa, né? Bom, essa questão aqui eu vou ser um pouquinho mais breve com ela, para que dê tempo para que a gente possa passar trilhar para outras questões também. Mas, porém, ela fala aqui uma coisa bem importante, ó. Se o meu relógio atrasou 22 minutos em 48 horas, né? Então ele quer saber, continuando nesse mesmo ritmo, em 2 horas. Então já marca aqui, ó, se eu continuar nesse mesmo ritmo, é o que ele quer saber. Opa, se eu continuar nesse mesmo ritmo, ok, tudo ao vivo aqui, tá, gente? Então a aula tá sendo ao vivo aqui. Então, se eu continuar nesse mesmo ritmo, o relógio, nesse mesmo ritmo, 2 horas semanais. Então, o relógio terá atrasado em quanto tempo, né? Então, primeira situação, gente. Vamos pensar nesse carinha aqui, ó. E aí a gente vai ter que fazer uma conversão. Qual que é a conversão? Primeira, primeiro eu vejo a situação aqui, eu já faço a conversão. Eu pego as 48 horas, ó, já faço a conversão dele. Então, 48 horas, já faço a conversão. Então, 48 horas, um dia tem 24 horas, 24, 48 horas, 2 dias. Já fiz a conversão para quê? Para dias. Por quê? Ele pergunta aqui para mim, ó, né, se eu continuar nesse mesmo ritmo em 2 semanas, né? Semanas vem de dias, né? Então eu já posso pensar também aqui na questão na quantidade de dias. Por quê? Porque eu tenho que descobrir a parte dos minutos também, né? E aí ele fala aqui, ó, atrasou por dia quanto tempo, né? Então eu vou pegar lá os 22 dividido por 4, né? Por quê? Porque é o que ele vem solicitando aqui, ó. 22 minutos, ó. Então ele já falou aqui, ó, dos 22 minutos. Então já pega esse carinha aqui, ó. Certo? E aí eu divido por 2. Por quê? Que
Eu pego 2 de quê? De 2 dias, né? Então eu divido por 2, eu vou obter 11. Então 2 semanas, 2 semanas, se eu fizer a conversão, eu vou chegar em 14 dias, ok? O atraso em 14 dias, eu vou calcular aqui, ó, 11 minutos vezes. Aí eu faço aqui, ó, esse com esse daqui, né? Essa parte aqui de dias, dias e dias. E faço também a parte de minutos, ó. Tá vendo? Minutos e minutos, ó. Tá vendo? Então, eu vou chegar nesse denominador aqui. E aí, não há nem necessidade de fazer uma regra de 3 aqui, né? Se quiser fazer pela regra de 3 também dá para fazer naturalmente, gente, tá? Então eu chego aqui em 154 minutos. Então 154 minutos, se a gente converter ele para horas, a gente vai chegar em 2 horas e 34 minutos, né? Então a resposta vai ser letra A, 2 horas e 34 minutos. Vamos para mais uma questão aqui. Essa é uma questão também que dá para a gente resolver com regra de 3, mas também a gente tem condição de resolver pela nossa analogia aqui também, né? Simplesmente pelas técnicas. Em repouso, o coração de Rosana pulsa 70 vezes por minuto. Durante uma ginástica aeróbica, seu coração mantém em 120 pulsos por minuto. Em um quarto de hora de ginástica aeróbica, o coração de Rosana irá pulsar a mais do que se estivesse em repouso, aproximadamente 1.800 vezes, 1.050, 750, 700, 650. Vamos lá. Então aqui, o que que ele fala? Olha só. Se ele fala que o coração, né, se ele mantém uma pulsação aí de 120, então a gente teria que ver a diferença entre essa pulsação, né, que faz que ela faz na ginástica aeróbica quando está em repouso. Então, se ela tem essa pulsação aqui, o que que eu faço? Eu faço 120 menos 70, ok? A gente vai chegar basicamente em 50 pulsos. Então, chego lá em 50 pulsos, ok? E aí, aqui, não precisa nem sofrer tanto com regra de 3, tá? Aqui, essas duas questões é mais para vocês verem a possibilidade de fazer de outra forma, tá, gente? Então, eu tenho lá um quarto de hora. Um quarto de hora, eu posso calcular. Se eu for calcular um quarto de hora, que aqui ele quer saber, né? Um quarto de hora. Eu fazendo a conversão, eu vou chegar em 60 quartos, né? E aí eu faço todo o cálculo que eu vou chegar em 15 minutos. Ou seja, um quarto de hora é equivalente a 15 minutos. Porque aqui ele estava falando, ele quer saber com o coração um quarto de hora, né? Um quarto de hora, 15 minutos, certo? Se eu cheguei aqui um quarto de hora, então é fácil de fazer assim um quarto de hora, né, gente? Estou falando de hora, né? Então que é um quarto de hora, olha só. Uma hora tem quantos minutos, né? Então já dá para a gente pensar aqui, ó, 15 minutos, 15 minutos. Então são técnicas que dá para a gente fazer a utilização, tá vendo? Ó, imediatamente eu sei que é 15, olha só, né? Como fosse uma fração, né? Uma fração, um quarto de hora. Fica fácil de detectar isso aqui. E como ele quer. E aí, se eu quiser descobrir por minuto, né? Então eu teria aproximadamente quanto tempo, né? Então eu descubro a pulsação por minuto, que a gente vai chegar em torno aí de 50 pulsos.
em 15 minutos, né? Então a gente já descobre os minutos, né? Minutos. Se eu tiver que descobrir os minutos, e aí? Vamos arrumar isso aqui, professor. Minutos. Então eu faria 50, que eu descobri os 50 pulsos, e aí multiplico pelo 15 minutos de pulso, né? Então descobri pulso em minutos, faço a multiplicação, vou chegar na letra C, né? Então 50 multiplicado por 15, a gente chega lá na letra C. Observando o que? Na resolução, é isso aí que eu havia feito, ó, olha só. Aqui vocês têm aí a ideia de como montar tudo direitinho, tá bom? Vamos para mais uma? Essa é uma questão típica de concurso, regra de 3, essa não tem como fugir, tá? Não tem como ficar usando técnica. Então a gente vai ter que descobrir a grandeza, a razão, a proporção. Então eu tenho tudo isso voltado numa situação, problema como esse, né? Então um trem faz normalmente o seguinte trajeto. Partindo de A, anda 2 horas a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Por meio para por meia hora numa estação B, e anda mais 2 horas a uma velocidade de 40 quilômetros por hora, chegando a C. A última viagem após percorrer 150 quilômetros por minuto, ah, contamos 150 quilômetros, contados a partir de A. O trem quebrou, sendo obrigado a parar. Nesta viagem, o tempo decorrido entre a partida A e o momento que quebrou foi de 2 horas e 30, 2 horas e 45, 3 horas e 15, 3 horas e 30 minutos e 3 horas e 45. Gente, essa é uma questão que ela precisa ter fôlego aí para montar, né? Então vamos lá. Vamos analisar aqui. Então, qual foi o tempo gasto, né? Então a gente já começa pela parte do tempo gasto. Então a gente já vê aqui o tempo gasto partindo de A, tá? Então aqui é bacana, montem, sublinhe, né, as partes importantes, aquilo que a gente quer saber, né? Para que fique, é, para que vocês tenham um pouquinho de facilidade na hora de responder. Então, o Marco monta a legenda também, monta uma legendinha, monta o que for mais fácil para vocês, tá bom? Então, vamos pensar aqui, se ele partindo daqui até a estação B, tá? E a gente já sabe que ele gastou 2 horas. Então, a gente pega aqui, ó. A gente pega, se ele gastou por hora, ele partindo de uma estação. Se a gente multiplicar isso aqui, que são 2 horas, né? Então, tem uma proporcionalidade aqui. Então, se eu for marcar aqui, eu vou achar 120 km por hora. O tempo da parada, o tempo dessa parada na estação B é de meia hora. Quanto que corresponde meia hora, né, gente? Então, meia hora, ela corresponde a quanto tempo, né? Meia hora corresponde a 30 minutos, né? E aí vocês vão fazendo. E essa é uma questão que vocês precisam montar todo um passo a passo para poder chegar na questão, né? Então, aí eu já vejo logo, né? Qual que é o tempo gasto de B até C? Então, de B até C, ele gasta 2 horas a
40 km por hora. Faço o mesmo esquema que eu fiz na primeira situação, né? Então, com a velocidade de 40 km por hora, é só a gente fazer a multiplicação, 40 vezes 2. Aí a gente vai chegar em 80 km por hora, certo? Isso em 2 horas. Como na última viagem ele percorreu 150 quilômetros, né? Então, na última viagem ele percorreu, né? Então, aqui, ó, na última viagem ele percorreu 150 quilômetros por hora, eu faço os 150 menos 120, que eu descobri da primeira, certo? Menos os 120. E aí vocês já vão descobrir já o valor. Já descubro aqui o quilômetro, né? Que aí eu já vou descobrir de B até C, tá bom? Então isso já é fácil de descobrir. Então já descobri essa parte de B até C, já sei que eu tenho 30. Aí, nesse contexto, para chamarmos o tempo que ele gastou para percorrer esses 30 quilômetros, a gente resolve através de uma regra de 3, né? E aí a gente pensa, hum, a gente monta a regrinha de 3. Gente, monta sempre a tabelinha, tá? Monta lá a tabelinha para ficar fácil para vocês dividir, para vocês resolverem, tá? A melhor forma de resolver regra de 3 é montando uma tabelinha. Monta o título, então o que que eu preciso descobrir? Horas, o que que eu já tenho? Horas e tenho quilômetro, o que que eu vou ter que descobrir, né? Quilômetro, vamos colocar aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar 2x. Eu vou colocar os 80 e o 30 que a gente já descobriu. Perfeito? E vou fazer a regra de 3. Mas antes, o que que eu tenho que ver? Quanto mais horas, mais quilômetros, correto? Nesse caso aqui, quanto mais horas, mais quilômetro. Então, obviamente que eu vou ter uma setinha para cima e aqui também setinha para cima. Quando eu tenho duas setinhas para cima, nós vamos ter uma regra de 3, uma grandeza diretamente proporcional. Então, diretamente proporcional, só montar a continha de forma invertida, né? Então, a gente vem aqui e monta a regra de 3. E aí, como que fica essa montagem? Olha só. Então, tudo aquilo que a gente tinha mencionado, olha só, tá aqui, ó. Tá? Então, a gente monta a regrinha de 3, a gente vai chegar em 3 sobre 4 horas, né? A gente converte esse 3 quartos de hora, que vai ser equivalente a 60 minutos, e, a gente define com o cálculo de 45. E aí eu mostro para vocês como que eu cheguei aqui no denominador, ó, das 2 horas mais 30 minutos, mais 45 minutos, é igual a 2 horas e 75 minutos, né? Somos minutos, né? Deixa as 2 horas, e aí eu converto tudo isso aqui em hora, que vai dar 3 horas e 15 minutos, alternativa C, tá bom? Então, chega aqui e aí a gente chega aqui na alternativa C, tá bom? Então, isso aqui é bastante importante a gente analisar. Aí vocês comenta pra gente aí nos comentários, menciona pra mim aí, é uma questão de nível fácil, médio ou difícil. Então, fala lá pra gente, vamos trabalhar um pouquinho sobre esse contexto aí, né? Porque assim a gente incentiva a gente a criar mais conteúdo. Mais uma. Ana Maria é digitadora de uma empresa e digitando M páginas por dia, ela faz um serviço em 5 dias. Se digitasse 30 páginas a mais por dia, isso aqui é importante, né? Se ela digitasse a mais por dia, ela faria um serviço em quantos
em 4 dias. Pois, digitaria por dia 60 páginas, 80 páginas, 90 páginas, 120, 150. Gente, facinho de fazer isso aqui, né? Então aqui ele fala M página. A gente tem uma incógnita, né? Então a incógnita aqui é M, ó, no lugar do X, tá bom? Então é importante a gente pensar. E aí ela vai estar sobre o quê? M mais 30, né? Porque esse M aqui, ele vai estar atrelado ao número de páginas, ó. Número de página, M, número de páginas. E aí eu faço aquela regrinha. Então, qual que é a proporcionalidade para M? M, ele vai fazer... M será com 5 dias, né? 5 dias, certo? Então, 5 dias. É lógico que eu tenho que fazer a parte aqui da montagem. Então, eu faria aqui 5 dias, perfeito? 5 dias. E aí, aqui, então, o M mais 30, que é em 4. Esse daqui vai ser em 4 dias. E aí eu monto a regrinha de 3, né? Então é uma questão de que é inversamente proporcional, monta as setinhas, né? Eu preciso fazer a conversão na hora de fazer a conta, né? Porque ela é inversamente proporcional. Então quando eu inverto, quando eu falo que é inversamente proporcional, tá vendo? Eu pego a parte da incógnita, que é a minha parte principal, e aí eu faço aquela mudança, né? Faço a inversão aqui dos números, tá vendo? Aqui eu vou colocar para baixo, né? Na hora de montar a continha, aqui eu vou colocar para parte de cima, né? Faço a conta invertida, vou obter que M é igual a 120. 120 mais 30 vai dar 150 páginas. Alternativa E. Fácil de resolver essa questão aqui. Ela é mais fácil, né? Então, não esqueçam da parte proporcional. Lembrando, eu gosto muito de quando eu vou fazer esse tipo de conta também, quando eu vou explicar para os meus alunos que eu estou utilizando um quadro branco, eu gosto de fazer ela de forma direta, né? Então, por exemplo, você pode fazer. Aqui eu montei o cálculo ah, é, de forma de cruz. Mas eu posso fazer também, gente, que fique claro também na hora da montagem, que aqui eu só fiz só a inversão da proporcionalidade. Eu posso fazer esse para esse e posso fazer esse para esse, ó, tá? Então eu faço, em vez de eu fazer o cálculo invertido, eu faço ele reto, ó, tá? Então é 5M e o outro 4 M mais 30, né? Então eu faço ele invertido. É óbvio que aqui eu já tinha obtive fiz o cálculo já direto, já para que eu obtivesse o valor, tá bom? E aí é isso, gente, tá bom? Então, bora para mais uma questãozinha aqui. Para ir da cidade A até a cidade B, um ônibus levaria 5 horas, desenvolvendo uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, sem fazer nenhuma parada. Então, vamos pensar já vamos já marcando aqui, né? Então, um ônibus ele faz uma parada aqui em 5 horas e ele tem uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Por solicitação dos usuários da empresa, estabeleceu 2 paradas durante o percurso, tendo ambas a mesma duração, para que o tempo gasto da viagem continuasse em 5 horas. 5 horas, eu preciso focar nesses 5 horas aqui. Incluindo as paradas, a empresa precisou aumentar a velocidade média do ônibus para 75 quilômetros por hora. Então ele está pedindo aqui um aumento, ó. Portanto, o tempo de duração de cada parada era de 40, 30, 25, 20 e 15.
Então vamos ver. Se a gente vamos calcular, né, o tempo em x, né? Então vamos criar uma incógnita, porque eu não sei, na viagem quando o ônibus aumentar a velocidade, certo? Então ele vai ficar, a velocidade dele a gente tem aqui 60, beleza? E 75, ó. Então essa velocidade. Vamos deixar isso aqui separado para gente. E aí, a minha proporcionalidade que eu tenho é a seguinte: se eu vou ter que aumentar essa velocidade, né? Então eu vou fazer isso para 5. Esse daqui eu vou ter que descobrir, beleza? Então é isso que eu faria. Então nessa parte aqui, qual tipo qual tipo de grandeza que eu vou obter aqui, né? Então, obviamente, eu vou obter aqui uma inversamente proporcional, né? Então, a gente tem aqui aumentando, né? E o outro aqui é que aqui eu inverti. Mas aqui eu teria 5 em cima, 5 embaixo, então eu faria ele no formato ao contrário, tá bom? Então, aqui eu vou ter que fazer esse montante aqui. Opa, é isso aí mesmo, tá? E aí, observem que eu fiz aqui para a gente ganhar tempo também, como que a gente poderia resolver isso aqui de uma forma bem facinho, né? Então, o tempo ganho da viagem, né, é 5 menos 4, né? Então, que foi o valor que a gente descobriu em horas. A gente montou nossa grandeza ali, né? Então, aqui eu já montei bonitinho para vocês, para ficar bem facinho, né? Então, que eu fiz a inversão, tá bom? Então, que eu teria setinha para cima, que eu vou ter setinha para baixo, né? Aqui é menos horas, com certeza. E, e aí eu faço o cálculo para saber quanto tempo que a gente vai precisar, tá bom? Então, se uma hora corresponde a 2 paradas com tempo iguais e tempos iguais, então, portanto, para cada parada teve uma duração de meia hora. Meia hora é o que? É equivalente a 30 minutos, certo? Então, 0,5 hora. E aí fica fácil da gente descobrir a alternativa B. Tranquilo? Bora para mais uma questão aqui, essa foi resolvida com êxito. Ó, mais uma aqui. Um certo número de operários executa um trabalho em 6 dias, aumentando 2 operários. Ou, mesmo serviço fica pronto em 4 dias. Todos os operários têm a produtividade idêntica. 2 operários realizam esse mesmo trabalho. Uma regra de 3, gente, similar àquela outra lá das páginas, né? Então, aqui a gente tem alguma situação que a gente já pode marcar 6 dias, né, que a gente precisa saber. E o que eu não sei, o número de operários, ó. Número de operários. Que número de operários? Não sei. Então vou chamar ele já de X aqui, ó. Tá bom? O que mais? E nessa questão aqui, ó, ele fala também em 4 dias, né? Então mesmo o serviço fica pronto, né? Então eu vou ter o que? X, né? Então se é o mesmo serviço, eu vou chamar ele de X e se eu tenho essa diferença aqui, né, de 6 para 4, eu teria mais 2, né? Mais 2. E aí eu vou montando a regra de 3. Aqui eu teria a proporcionalidade, porque como ele fala que é o mesmo serviço, né? Então, ó, passo ele aqui. E esse daqui vai estar para 6. Esse tracinho aqui. E daqui a gente já começa a fazer nosso cálculo de uma forma fácil, né? Tá bom? E aí a gente chega na seguinte situação, ó.
E aí, montando toda a regrinha, tudo direitinho, eu vou chegar em 4 operários. E eu monto para vocês aí como que eu cheguei nessa resposta, qual é a que tem como alternativa D, tá bom? Então, mesmo esqueminha lá do que a gente fez aquela outra resolução de aquela situação problema do papéis, né? Da digitação, né? Do dias. Então a gente vai seguindo essa mesma pegada aí, certo? Então, se 4 operários fazem o serviço em 6 dias, então 2 operários fazem o mesmo serviço em 6,2, que é equivalente a 12 dias, né? Que é 6 vezes 2, multiplicando, que eu vou chegar em 12 dias. Então, a alternativa D, tá bom? Tranquilo? Essa é bem mais fácil, né? Então, diga para mim aí no canal aí se é fácil, se é uma questão fácil, média, difícil, né? Vamos lá, vamos agora para uma questão um pouco mais difícil, né? É, Aqui eu tenho uma situação que ela já vai mais para ser visual, mas eu tenho como saber se ela vai ser inversamente proporcional, diretamente proporcional, e aí vocês podem ganhar bastante tempo aqui com essa dica, ó. Um determinado serviço pode ser concluído em 3 dias se for realizado por certo número de uma determinada máquina. Se o mesmo serviço, se o mesmo serviço puder ser feito em com 3 dessas máquinas a mais, poderá ser concluído em 2 dias. Olha só, gente, tem uma situação aí que aí cabe vocês marcarem aqui, ó, 3 dias e 3 dessas máquinas. E aqui eu também tenho 2 dias. Então, uma questãozinha que ela não é difícil, não preciso nem ficar me matando aqui criando regra de 3. Admitindo que se todas as máquinas trabalham o mesmo ritmo, o gráfico melhor relaciona o número de dias seria necessário para o serviço D. Então, eu tenho D aqui, ó, D, número de máquinas usadas por M, e o M aqui, certo? Então, tem um D e M, e aí ele vem as alternativas para a gente. Qual que mais se assemelha? Então, vamos já, se a gente for fazer a regra de 3, isso aqui é óbvio, né? Uma questão bem óbvia. Eu vou ter uma grandeza inversamente proporcional, tá? Por quê? Porque quanto mais o número de máquinas, né, para fazer o mesmo serviço, menos dias são necessários. Isso já dá para a gente matar já aqui, né, essa parte da grandeza, né? Então aqui eu vou ter uma questão que vai ser é, uma questão, a minha grandeza que ela será inversamente, tá? Então inversa, tá? Então, isso aqui já posso já matar de cara. Ah, professor, mas a necessidade de fazer a regra de 3? Gente, tem condição de fazer também através. Eu descobri na grandeza, porque tem situação que eu preciso descobrir a grandeza, eu posso fazer o cálculo direto, porque essa daqui ela não é tão difícil, né? Então, se eu for observar, ó, eu tenho 3 para 6, ok? E eu tenho que aí ela vai ficar exatamente no formato inverso, né? Então, 3 para 6, 6 para 3, aí já vou chegar em 2 em 9 e 2.
Se eu fizer a multiplicação aqui, né, E2, né, eu teria 18. Então, se eu vou ter 9 e 2, e eu sei que eu já descobri 2 vezes 3 também, que eu vou obter 6. Então, eu vou ter aqui, ó, 9. 9 eu tenho aqui, que é uma outra, e eu tenho 6 também, né? Então, ele vai subir, vai passar por aqui. Eu tenho aqui, ó. Então, vai ter 6 também. Isso não é uma questão difícil. E aí eu deixo aqui uma dica de como eu cheguei nessa situação aqui. Bem facinho para a gente executar, né? Então, eu já digo que ela é uma grandeza, né? Totalmente, inversamente proporcional. Isso não tem como negar, né? E os produtos entre os valores correspondentes são iguais, né? Aqui é o cálculo que eu fiz, ó, eles são iguais, os cálculos. E aí a gente faz aquela multiplicaçãozinha assim, fácil, tá bom? Então se eu sei que ela é praticamente igual, ó, 3 vezes 6, 18, né? E 6 vezes 3, 18. Então, é, se eu fizer 9 vezes 2, eu chego em 18 também. Então, se a gente analisar de qualquer jeito, essa questão aqui ela vai chegar em 18, ó. 18, 18, 18, tá vendo? E aí fica fácil da gente determinar a parte do gráfico também, né? Então, com 9, 2 e 3, né? Pego e coloco lá no gráfico, tudo bonitinho, vocês vão ver que chega de uma forma bem facinho, ó, tá vendo? Então aqui, ó, tem o 2, tem o 3, tem o 6 e o 9, ó, que todos vão se cruzar, ó, tá bom? Então aqui, ó, se a gente for analisar, ó, todas vão cruzar aqui o mesmo valorzinho, a gente vai chegar aqui nessas bolinhas aqui, ó. Tranquilo, gente? Facinho de fazer essa. Bora para uma bem difícil aqui, agora? Vamos lá. Em um grupo de P mais Q homens, cada um mantém sempre a mesma produtividade e a produtividade de cada um é igual entre si. Se P homens fazem um trabalho em D dias, então o número exato de dias que P mais Q homens farão o mesmo trabalho é igual a. Aí eu tenho P vezes D sobre P mais Q vezes PD, D mais sobre P mais Q e D, abre parênteses, P mais Q sobre P e 2 sobre D. Essa questão vocês têm que montar, né, uma uma regra de 3, essa tá fácil de montar. A regra de 3 deixa uma sugestão aqui que a gente pode fazer. Então, as grandezas de ohms e dias são inversamente proporcional, ok? Pois mais homens para executar o mesmo serviço. Menos dias são necessários. Montando a regra de 3 simples e de forma inversamente, a proporção ela fica a seguinte, ó. D sobre X, que é o D lá, o número de dias, né? P mais Q, que é a, a parte dos mais homens, né? Sobre P, que é o que ele quer descobrir lá tudo direitinho, né? Então aí eu vou e monto a questão em onde a gente vai chegar na alternativa A, né? Então, alternativa A aqui, tá bom? Então, é bacana vocês terem aqui uma ideia de como resolver essa parte aqui. Tá com dúvida? Entre em contato aí, manda uma, um adendo, tá bom? Uma mensagem,
e a gente tenta fazer alguma situação para entendimento um pouco mais simples. Ela é um pouquinho mais complexa, porque ela, em vez de colocar números, ela coloca letras, né? E aí é onde eu preciso sempre destacar, tá bom? Então essa parte de destacar é super importante, porque facilita na hora de montar a nossa regra de três. Perfeito? Então tá ótimo. Bora para última questão aqui, gente. Bora para mais uma questão aqui. Vem uma questão bem fácil aqui também, ó. Uma pessoa digitou um trabalho em 7 dias, trabalhando 8 horas por dia. Para realizar o mesmo trabalho, as mesmas condições são só trabalhando apenas 4 horas por dia, ela demoraria 8, 9, 10, 11 ou 14, né? Então, aqui, como sempre, né, a dica sublinhar, então que eu preciso saber, então ela vai trabalhar 7 horas por dia, então 7 horas por dia, que mais que eu vou fazer? Trabalhando 8 horas, né, então aqui hora, dias e horas, né? Então essa é bem facinho de fazer. E aí, se ele for trabalhar nessa mesma proporção, né, então ele quer saber, né, essa quantidade de dias. Eu tenho também a parte de horas, esse eu já tenho, então eu não sei. Então qual que seria a razão, né? Então, eh, nesse caso aqui, vou montar a razão nesse formato mesmo aqui. Então ela é inversamente proporcional. Faço a inversão dessa parte. Ou faço o cálculo reto também, assim, ó, nesse formato, tá bom, gente? Então, uma forma de fazer, onde ele ficaria 4x, bom, e aqui eu já posso multiplicar já, né, também, ó, 7 vezes 8, 56, 56 dividido por 4, eu chego em 14 dias, né, bem fácil assim, e aí eu vou ter aqui alternativa E, ok? Bom, tem uma questão de alternativa aí bem facinha, e deixo aí como, como dica, né, de como a gente pode fazer essa resolução, tá? E como que eu cheguei na situação, né, alternativa E. E quero agradecer, né, a todos que curtiu o vídeo aí, né? Então curte o vídeo aí, dá um like, hein? Acho que ajuda o nosso canal, ajuda a gente a divulgar. E aproveitem as dicas para quem for fazer o concurso aí. Aproveita essas dicas, elas vêm bem nesse formato. E eu pretendo fazer também um outro vídeo só com grandeza, ah, só com a parte de regra de 3 composta, né? Então a regra de 3 composta, a mesma pegada, o mesmo. A única coisa que muda quando a gente vai armar a conta, né? E falar sobre a parte das grandezas, tá bom? Aproveite, muito obrigado e um tchau a todos aí.